Nos diz assim, então, a palavra do Senhor. Romanos 8, 15 ao 17. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, glorificar ao Senhor pela Tua bênção, pela Tua presença, pela Tua edificação em nossas vidas, pelo cuidado do Senhor, pelo Senhor ter nos dado a oportunidade de podermos chamá-lo de Pai. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Nesse instante que lemos a Tua palavra, pedimos que o Senhor possa estar nos conduzindo a um momento de edificação na Tua presença. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos conduza nesse momento de pregação, que o Senhor nos dê revelação da Tua palavra e que nós possamos nos apropriarmos de tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Por isso, opera no nosso meio. Se há alguém aqui se sentindo oprimido, sobrecarregado, que o Senhor esteja repreendendo toda a opressão, seja ela psicológica, física, espiritual, que o Senhor repreenda agora em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor seja estabelecida sobre nós. Enquanto a Tua palavra é pregada, que o Senhor opere libertação, que o Senhor opere salvação, que o Senhor opere cura física e espiritual. Pois é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Essa é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Nós estamos aqui diante de uma igreja. Gente que tinha aceitado a Jesus, que tinha se convertido, andando nos caminhos da fé, e de repente começam a se comportar novamente como se fossem voltando para a lei. É bom nós nos lembrarmos que quando o apóstolo Paulo chega em Roma e começa a pregar o evangelho, ele primeiro traz os judeus, começa a evangelizar os judeus. E nós estamos aqui tratando de pessoas que antes viviam na lei. O apóstolo então diz que eles foram libertos desse tipo de religiosidade. Uma religiosidade firmada nas obras, firmada na capacidade pessoal de praticar os atos exigidos pela lei, uma fé completamente voltada para o esforço humano. E aí o apóstolo, então, trazendo essa palavra, diz, e vamos nos lembrar novamente, versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado. Lembre-se aqui do termo, outra vez. Então, esses indivíduos, esses crentes, já viveram anteriormente com esse espírito de medo, esse temor. Era um medo de Deus que os levava a obedecer aos princípios da palavra. O medo de Deus. E aí o que nós encontramos, então, é uma palavra do apóstolo no sentido de tentar desfazer essa religiosidade baseada no medo e essa busca de praticar a vida cristã baseada na lei e nas obras, nos méritos pessoais. E assim, o que o apóstolo vem trazendo é uma palavra justamente para animar os crentes, para espantar esse espírito de temor, esse espírito de medo, que muitas vezes abate a vida cristã e tira de nós a alegria de vivermos o evangelho como ele deve ser vivido, de andarmos com Deus de forma feliz e realizada. Porque ninguém pode dizer que tem uma vida cristã feliz se é o espírito de medo que domina ele, se é o espírito que traz tormento para a alma que domina ele. Então, para sermos cristãos felizes, nós precisamos, então,
nos libertarmos desse espírito de escravidão que antigamente nós tínhamos e que agora não mais. Pois bem, o apóstolo deseja livrar estes crentes romanos de um espírito de desencorajamento, que é justamente o espírito da lei que vem se manifestando e que eles vão tentando resgatar novamente para a vida cristã. Os irmãos estavam com problemas. No capítulo 6, nós vamos observar que os irmãos estavam com problemas ao tratar com o pecado. E aí nós temos uma parte aqui, no versículo 6 ao 12, do capítulo 6, nós vamos observar o seguinte: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Vamos nos lembrar aqui o que é que o apóstolo está falando? Porque não recebeste o espírito de escravidão. E agora, novamente, ele usa o mesmo termo, agora para falar dessa tentativa de voltar para a lei. Mas ele usa o termo de escravidão quando ele trabalha o aspecto relacionado ao pecado. Então, o que ele diz é o seguinte: e não sirvamos ao pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É bom nós observarmos essas ênfases que o apóstolo dá. Porque tem muita gente que se considera morto para o pecado, mas com uma disposição de confiança na lei, nas obras, na sua capacidade pessoal. E não é na nossa capacidade pessoal, mas é em Cristo Jesus. O que nós encontramos aqui são pessoas que estão em um contexto específico. Um contexto em que a estrutura do mundo milita contra os valores do Evangelho. Essas pessoas estão tentando viver o Evangelho numa sociedade extremamente depravada. E não somente isso, mas eles estão tentando viver o Evangelho, mesmo com a consciência das suas próprias inclinações carnais, que todos nós possuímos. Então, diante dessas realidades, da nossa inclinação carnal, de um mundo que conspira contra o Evangelho, nós precisamos entender como é viver a vida cristã longe dessas amarras transmitidas por uma religiosidade que não dá vida, uma religiosidade que não nos conduz a uma experiência de realização em Deus. E eu gostaria, então, que nós pensássemos um pouco sobre esse termo que é utilizado aqui, o espírito de escravidão. E a primeira lição que eu gostaria de tirar é que o espírito de escravidão nos impossibilita a nos apropriarmos da fé cristã. O espírito de escravidão nos impossibilita de nos apropriarmos da fé cristã. Então, é uma coisa interessante. Você pode aprender a palavra de Deus e você pode concordar com a palavra de Deus. Mas não é só isso que você precisa fazer. Você precisa se apropriar da palavra de Deus. Não, a palavra de Deus, ela é inútil se a gente não se apropriar dela. Veja só quando nós evangelizamos, o que é que acontece. Nós evangelizamos a pessoa, ensinamos tudo sobre o evangelho, às vezes a pessoa diz, eu concordo com isso. E quando você diz, você quer ser um servo de Deus? A pessoa diz, não. O que é que ela está dizendo? Ela não quer se apropriar daquilo que a palavra de Deus ensina a respeito da salvação. E aí o que acontece é que apenas conhecer a palavra de Deus, apenas ter conhecimento dos temas relacionados à vida cristã, não é suficiente.
a gente precisa aprender a palavra e a gente precisa aprender a tomar posse dela para as nossas vidas. E é isso que nós observamos aqui. O espírito de escravidão nos impede, muitas vezes, de tomarmos posse da palavra de Deus, das promessas de Deus, dos ensinamentos a respeito da fé e a respeito da nossa filiação em Deus. Então não adianta nada você ser um cristão e não se apropriar dessa palavra. Não adianta nada você ser membro de uma igreja presbiteriana ou de qualquer outra igreja, mas não se apropriar dessa palavra para a sua vida. Então a palavra de Deus precisa ser apropriada pelo cristão. Você precisa tê-la como palavra para você. E você precisa ir trazendo isso para a sua vida. E é o que nós precisamos entender. O que o texto nos diz é que esses crentes estavam aprendendo a palavra, eles já tinham conhecimento a respeito da salvação em Cristo Jesus, eles já tinham se apropriado disso, mas agora estavam se desviando novamente, porque estavam voltando aos rudimentos da lei e confiando agora nas suas próprias capacidades para viver o Evangelho. E nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para confiarmos em Deus, para termos Deus como nosso Pai. E Ele não é um Pai que uma hora Ele é Pai e outra hora Ele não é Pai. Ele é Pai e na hora que Ele precisar, Ele disciplina. Na hora que Ele precisar, Ele faz o que é necessário para nos conduzir à vida cristã. Mas Ele é sempre aquele Pai amoroso que nos abençoa. Então, a fé só não é útil se nós não tomarmos posse dela. Um outro aspecto importante: não nos apropriarmos da nova fé quando vemos, ou melhor, não nos apropriamos da nova fé quando a vemos como uma nova lei. E esse é um aspecto importante que nós precisamos observar. Às vezes nós vivemos dentro de certos princípios na religião que nós tínhamos antes, e aí depois que nós nos convertemos, nós começamos a criar leis. E aí vamos criando leis, e essas leis vão trazendo dificuldade para o nosso crescimento espiritual. E nós temos aqui pelo menos 2 textos que vai nos mostrar esse aspecto. Primeiro de Colossenses, capítulo 2, verso 16 ao 23. Olha como isso funciona. Como esse espírito de escravidão que vai nos dominando e vai nos conduzindo a vivermos novamente na lei, vai funcionando no nosso meio. Colossenses 2, versículo 16 ao 23, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões efetuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitai a ordenanças. Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O que o apóstolo está dizendo é que alguns irmãos, depois de ter se convertido, começaram a criar regras e leis que iam dificultando cada vez mais a vida cristã. Nós temos um outro texto, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, nos diz ainda assim, versículo 1, do 1 ao 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
E aí, olhe só o que seria, o que é que o apóstolo está dizendo que pessoas estão apostatando da fé. Olha só o que é que essas pessoas estão praticando. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Aí, veja só o que é que essas pessoas falam e que o apóstolo diz que é doutrina de demônio e que é espírito maligno que está coordenando. Ele diz aí no versículo 3, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Você está vendo o que aqui está acontecendo? Pessoas que se convertem e que depois começam a trazer doutrinas, e o apóstolo diz, essas doutrinas influenciadas por demônios, e vão trazendo de novo para dentro da igreja. E o objetivo é criar regras que vão cada vez mais pesando sobre a vida cristã. Então, há o perigo de que nós, uma vez convertidos, possamos ir criando regras e leis que vão nos oprimindo. O apóstolo diz, são doutrinas de homens guiados por espíritos malignos que vão influenciando. Então, o que a gente aprende com esse primeiro aspecto é que o espírito de escravidão nos impossibilita a nos apropriarmos da fé, como ela deve ser apropriada. E aí vai nos guiando para uma expressão de fé que vai cada vez mais nos oprimindo. Eu acho que eu já contei aqui aos irmãos, quando eu fui para Salvador, logo no início. Eu andava muito no meio pentecostal e resolvi não usar short em Salvador de jeito nenhum. Eu saí de uma região quente e seca, que é aqui a nossa região, e fui para uma região quente e úmida, que é Salvador. Andar de calça jeans em Salvador, subir ladeira, era um tormento para mim. Mas eu fui tentando me segurar. E aí fui criando essas regras, adotando essas regras que eu já tinha aprendido com os pentecostais, e isso estava me deixando extremamente oprimido. E um dia, estava eu conversando com minha irmã, e falando da dificuldade que eu estava tendo para viver o evangelho ali, e chegou o pastor Ian, num carro, ia ficar na casa de um presbítero, no condomínio. E aí, quando eu vi o pastor Ian, Paulo de Servino que tinha levado, vi o pastor Ian, foi a tábua de salvação, porque chamei o pastor Ian disse, eu vou subir, vou levar minhas coisas ali, nesse instante eu desço. Desceu com o violão, e eu comecei a abrir o coração. E ele disse, olha, meu filho, não é desse jeito que você vive a igreja cristã, não. E foi me dando orientações a respeito de coisas que são criações de homens. E a partir daquele dia, eu fui me adequando cada vez melhor ao ambiente de Salvador. Mas é interessante esse aspecto. Às vezes, coisinhas que nós vamos criando e que vão nos oprimindo, e que a palavra não nos instruiu a fazer aquilo. E nós vamos criando regras e leis que vão nos oprimindo e tirando a nossa felicidade da fé. Dessa forma, a vida cristã vai se tornando opressora. A vida cristã vai se tornando uma vida de gente que vai caminhando para a infelicidade. Não é esse o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, paremos de criar leis e regras que a palavra de Deus não criou para nós. Paremos de criar esses obstáculos à nossa felicidade, como se isso fosse fazer de nós pessoas mais santas, mais íntegras diante de Deus. Porque nós não fomos chamados para viver na lei, nas regras humanas que são criadas e às vezes criadas também por religiões. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos. O espírito de escravidão nos impossibilita a nos apropriarmos da fé. Segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Esse espírito de escravidão sempre vem acompanhado de um espírito de temor. Romanos 8,15 diz, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor. Você já viu uma pessoa que vive
cheia de regras. Eu andava muito no ambiente pentecostal, então eu via, por exemplo, como algumas mulheres ficavam atemorizadas quando alguém sugeria que ela usasse uma calça. Não era porque elas tinham convicção de que precisavam usar uma calça ou um vestido. Era porque tinham medo da ira de Deus e das consequências do juízo de Deus sobre a vida delas, se elas não usassem somente vestidos. E eu via como alguns adolescentes que desobedeciam às regras da igreja para jogar uma bolinha. A tentação da bola era maior. Mas é interessante porque isso vai gerando no indivíduo culpa e medo. Culpa e medo. Como é que uma pessoa vai ficar saudável com esse sentimento o tempo todo operando na vida do indivíduo? Aí você vai procurar na Bíblia e você não encontra bola, a palavra bola na Bíblia. Você não encontra nenhuma instrução que você não pode jogar bola. Eu olhando essas instruções de regras de igreja, aí tinha uma igreja que a regra era interessante. Se você usar bola de couro, não pode jogar bola com bola de couro. Porque bola de couro é usada para futebol profissional. Mas se você usar a bola de plástico, pode. Então, bola de plástico e de borracha, podia. De couro, prepare para ser disciplinado da instituição. E aí o que a gente vai observando é que essas regras vão controlando as pessoas pelo medo. E aí, às vezes, o que a gente encontra é uma fé que vai nos adoecendo, que vai tirando a nossa felicidade, que vai tirando o nosso prazer de viver a vida cristã. A gente encontra, às vezes, pessoas que antes de se converteram, muito mais felizes do que depois que se converteram. Porque se converteram e se afundaram na lei e em regras humanas que vão adoecendo a nossa vida, a nossa psique, a nossa espiritualidade. E nós precisamos entender que nós não fomos chamados para isso. Logo, nós precisamos entender que essas pessoas, quando vivem uma vida assim, são inclinadas para o medo. E nós não fomos chamados para servir a Deus na base do medo. Então, o que acontece? Tende a produzir um temor errado de Deus. É claro que nós precisamos honrar a Deus, E quando nós falhamos, o que nós fazemos? Pedimos perdão e cremos que Deus nos perdoou, seguimos em frente, lutando contra o pecado. Porque Deus está do nosso lado. Deus não está contra nós. Mas essas pessoas, às vezes, o que pensam é o seguinte, que Deus é um capataz. Não sei se você se lembra dos capatazes do passado, que ficava tomando conta dos escravos. Então, o capataz estava ali, armado e com chicote, para ficar vigiando os escravos, e à medida que um pisava na bola ou fazia alguma coisa errada, chicote dele. E essa, às vezes, é a percepção que algumas pessoas têm de Deus, do capataz que está ali, vigiando para machucar, para punir, para bater, para espancar. Mas o que o texto nos diz é que Deus é nosso Pai, Pai amoroso, que vai nos disciplinar, sim, mas que cuida de nós. A disciplina, a palavra disciplina ali não é no sentido de punição, é no sentido de educar, de instrução. Então, Deus nos instrui, mas essa percepção errada nos leva sempre a ter esse comportamento amedrontado. Por que eu vou dar o dízimo? Não é porque eu tenho a percepção de que eu preciso compartilhar com a minha vida financeira as necessidades financeiras da igreja. É porque eu tenho medo do devorador. Né? Então, não é culto quando você faz isso. Quando você faz por medo, não é culto. Por que eu vou na igreja? Não, porque se eu não for na igreja, minha vida a semana toda vai desandar. Então, eu preciso ir pelo menos no domingo de manhã na igreja, para a minha vida não desandar a semana toda. E que Deus é esse? Que está só esperando uma necessidade, uma falha ou um ato que não seja responsável nosso para poder nos punir. Essa percepção vai nos conduzindo
há uma religiosidade equivocada. Nós não fazemos o que fazemos por medo de Deus. Nós fazemos o que fazemos porque Deus nos amou. E porque Ele mandou o seu Filho para morrer por nós, provando o seu amor. Porque Ele colocou o seu Espírito em nós, provando o seu amor e o seu cuidado para conosco. Então, nós precisamos entender que esse espírito de temor precisa cessar em nossas vidas. Outro tipo de temor tende a produzir um temor errado sobre os desafios da vida cristã. Aí a pessoa vai olhando a vida cristã e vai lendo a palavra de Deus a respeito da vida cristã e vai ficando com medo. Eu não consigo praticar isso, não. É muita coisa para praticar. É uma vida extremamente exigente. E aí a pessoa vai olhando e dizendo assim, eu não tenho força para fazer isso. Então vai desistindo, vai parando no meio do caminho. Nós precisamos entender que Deus nos deu os meios necessários para vivermos o Evangelho. E Ele só exige de nós aquilo que nós temos para dar. É isso que nós precisamos entender. Nós vamos crescendo espiritualmente. Se você olhar o nível de espiritualidade, por exemplo, você olha para Paulo, e tem Paulo como uma referência para a sua vida. Agora imagine se todo missionário que fosse fazer missões dissesse assim, eu não tenho condição de ser missionário, porque eu não sou como Paulo. Eu não tenho condição de ser missionário, porque se eu for apedrejado, eu posso negar a fé. Eu não tenho condição de ser missionário. Você pode imaginar como adoece a espiritualidade você fazer um negócio desse? E eu estou dando aqui um exemplo com relação a missões. Mas isso pode ser com relação a qualquer outra coisa. Eu não tenho condições de ser cristão, porque eu não tenho como ser como fulano de tal, que é uma referência histórica para toda a igreja. Não tem como você viver a vida cristã desse jeito. Cada um tem um nível de espiritualidade, cada um tem um nível de maturidade, e nós vamos vivendo dentro desse nível e crescendo gradativamente no decorrer da nossa vida. E é essa percepção que nós precisamos ter. Que nós não nascemos na fé já maduros na fé. Maturidade é um processo pelo qual nós passamos. E nós precisamos ir engatinhando e depois vamos crescendo, aprendendo a andar com as próprias pernas e vamos nos desenvolvendo. É assim que a vida cristã funciona. E é assim que funciona em tudo. Nós temos aqui uma gatinha que foi abandonada aqui no terreno vizinho pela mãe e agora está lá em casa. Aí, leitinho na mamadeira não, na seringa. Aí agora a gente está tentando colocar ela para comer. Só que não come. Engulha, joga para fora, aí faz a papinha, vai botando a papinha, aí toma um leitinho, depois dá uma lambidinha na papa, né? Com a gente também é desse jeito, irmãos. Toma leite, depois bota uma papinha, depois vai botando uma coisa mais sustância, depois vai para o feijão, para a carne, e depois que come a carne, né? Pelo menos o gato, depois que gosta de comer carne, não larga mais. Né? Fica olhando e dizendo, não, aquele tempo do leite, carne aqui à vontade, e eu não dava nem ousadia. Mas a questão é essa. Todos nós temos o nosso processo. Nós nascemos na fé e vamos nos desenvolvendo e crescendo. Ter essa percepção de que você vai chegar lá, mas não é o tempo certo, vai fazer com que você tenha mais paciência de viver a vida cristã e de lidar com as suas fraquezas, as suas tendências carnais de uma forma mais saudável para a sua vida cristã. Deus não quer que você desista no meio do caminho. Deus quer que você vá se firmando à medida que caminha. Então, tenha paciência com seus próprios defeitos, com suas próprias limitações, porque Deus vai lhe dar vitória. Você precisa continuar caminhando para crescer espiritualmente. Tendem a temer o poder do diabo e de forma incorreta. É interessante esse outro aspecto. Essas pessoas que vivem nessa escravidão tendem a temer o poder do diabo de uma forma incorreta. É claro que o que a gente vai observando, por exemplo, em Judas, quando Miguel confronta Satanás, diz a palavra que ele não proferiu uma linguagem infamatória contra o diabo, mas disse, o Senhor te repreenda.
reconhecendo assim que existia um certo nível de autoridade sobre aquele anjo caído. Mas o que a gente observa é que muitas vezes o que acontece com gente que quer viver na lei é que está o tempo todo com medo do diabo também. E aí a palavra é sempre essa: não vou dar brecha. Não posso vestir essa roupa porque senão vou dar brecha para o diabo. Não posso fazer isso porque senão vou dar brecha para o diabo. Não posso contar uma piada de brincadeira, eu não estou falando aqui de piada imoral, porque senão eu vou dar brecha ao diabo. Não posso fazer uma brincadeira com fulano, senão eu vou dar brecha ao diabo. Não posso visitar meus parentes crentes, porque senão eu vou dar brecha ao diabo. E aí o indivíduo vai o tempo todo vendo diabo em todo canto. E a fé vai para o buraco. A vida cristã não fica saudável quando uma pessoa vai criando essas neuroses, o tempo todo vendo demônio em todo canto. Eu tive algumas experiências interessantes quando era novo convertido. Comecei a ler os livros sobre batalha espiritual. Cheguei na casa de uma moça, eu estava orando com a moça. Cheguei na casa da mãe da moça. Olhei para o quadro bonito que tinha na sala, vi umas pinturas, chamei a mãe e disse: a senhora devia tirar esse quadro daí da sala. E aí já sabe como é que as coisas andaram, né? Vendo demônio tudo quanto é canto, irmãos. Já passei por essa fase, é extremamente opressora. Quando você começa a ver a vida cristã desse ponto de vista. Não vê a vida cristã do ponto de vista que Deus lhe libertou, que Deus lhe protege, que Deus é quem abençoa a sua vida, que os demônios não têm poder sobre a sua alma, sobre a sua existência. E que mesmo, às vezes, nós tropeçando no pecado, Deus continua a nos preservar. É assim que funciona a vida cristã. Porque, do contrário, todo mundo aqui estava perdido. Imagine, qualquer brechinha que você desse, o diabo entrasse na sua vida. Você não podia nem falar nada da vida dos outros. Imagina aí, o controle que você ia ter sobre a língua. Senão o diabo lhe pegava. Mas não é assim que funciona. Porque Deus é quem garante a bênção sobre as nossas vidas. E mesmo com as nossas limitações, o Senhor continua a nos abençoar e nos proteger. E é assim que nós precisamos ver a vida cristã. Então, tem uma percepção, quem vive nesse estado de encarceramento, quem vive dominado por esse espírito de escravidão, vive dessa forma, cheio de temor. Temor em relação a Deus, temor em relação ao diabo, temor em relação à vida cristã, fica igualmente apavorado com o pecado que está dentro dele. Aí o indivíduo começa a perceber que existem algumas inclinações carnais fortes dentro dele. E fica cheio de medo. Parece que vai cair todo instante. Deus pode fazer as coisas acontecerem em nossas vidas para que nós possamos ter domínio sobre essas inclinações carnais. Então, creia que Deus vai lhe capacitar. Ore para que Deus lhe capacite. Mas não viva o tempo todo concentrado nisso, nessa inclinação carnal. Outro dia vi um pastor fez um curso na área de, acho que foi psicanálise. E ele explicando que algumas pessoas que têm algumas inclinações, por exemplo, alguém que cria uma fixação numa outra pessoa e que precisa se libertar disso, ou de algum tipo de hábito pecaminoso que a pessoa não consegue se libertar. O que é que ele precisa fazer? O psiquiatra disse: olha, você nem ore por isso. Porque às vezes quando você ora, você está só relembrando e reforçando esse sentimento. Então o que você faz? Converse com alguém da sua confiança, peça para a pessoa orar por você, interceder por sua vida e abandone até a oração a respeito desse tema. Para que você não fique o tempo todo remoendo essa inclinação que você tem. Para que você não venha a alimentar ela mais. Essa obsessão por algum comportamento pecaminoso. Então, é o que a gente precisa entender. Nós fomos libertos em Cristo Jesus. E nós precisamos entender como o pecado funciona em nós. E nós precisamos combatê-lo em nós.
mas nós não podemos nos adoecermos no processo de desvencilharmos desse pecado. Então, nós precisamos buscar uma atitude correta e não vivermos atemorizados com alguma inclinação que possamos ter. Pois bem, qual o antídoto para essa condição? Primeira coisa que nós observamos, precisamos entender as implicações de sermos morada do Espírito Santo. Quais são as implicações do Espírito morar em nós? A nossa carne não consegue praticar a lei. Por isso nós precisamos dessa intervenção do Espírito. Veja o que aqui diz em Romanos, capítulo 8, verso 3. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Porquanto o que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne. Lei tem carne? Não tem não. Então não é dessa carne, não é de uma carne ligada à lei, mas é da nossa carne, que não consegue praticar a lei. Mas o que a Bíblia também vai nos instruindo é que o Espírito Santo é quem nos capacita para vivermos o Evangelho, para vivermos aquilo que devemos viver na vida cristã. Romanos 8, versículos 5 ao 14. Olha o que é que diz aí. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Depois nós vamos ver em Filipenses 2:13 dizer o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O que é que o texto está querendo nos dizer? O que o apóstolo quer dizer, tanto num texto como no outro, é bem simples. Não é você que produz espiritualidade em você mesmo. É Deus que produz em nós. E se nós não temos o Espírito de Deus, esse tal não é dele, é o que diz o texto. Então, todo aquele que tem aliança com Jesus tem o Espírito de Deus nele. E é esse Espírito, o mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o mesmo que operou milagres extraordinários através do ministério de Jesus, é esse Espírito com o mesmo poder que opera em nós, para nos inclinar para as coisas espirituais, para nos conduzir à vida cristã. Então, nós precisamos deixar de confiar na nossa própria força, na nossa própria capacidade pessoal, e precisamos confiar em Cristo, no Espírito de Cristo, que opera em nós e que vive em nós. E é Ele quem vai nos inclinar
para praticarmos aquilo que é bom diante de Deus. É Ele quem vai abrir o nosso entendimento. Um pouco mais na frente, aqui no texto que nós lemos, diz ainda assim, sobre a intercessão do Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Então, nós nem sabemos orar como convém. E diz o texto, o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas. Com relação à oração, com relação à tentação, com relação às inclinações carnais que temos, é o Espírito quem vai nos assistir nas nossas fraquezas. Então, nós temos um aliado para vencermos o pecado. Temos um aliado para vencermos o mal em nós mesmos. E é o Espírito de Deus. Busquemos da parte dele essa edificação, que certamente nós cresceremos espiritualmente. O Espírito Santo nos lembra nosso relacionamento com Deus. Olha o que diz aí no versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho querido. É o que o texto está nos dizendo. Então, o Espírito Santo é o espírito de adoção. Ele é o selo de que nós somos filhos de Deus. É Ele quem nos converte, mas Ele também é aquela garantia que temos, de que temos comunhão com o Pai. Nós fomos adotados por Deus, e Deus é nosso Pai. E o Espírito Santo não é espírito maligno. O espírito maligno sai e entra no indivíduo, né? Sai e entra, sai e entra. O Espírito Santo entra e passa a eternidade junto de nós. O Espírito Santo não sai mais de nós. Então, não importa o que você anda fazendo por aí, você pode entristecer o Espírito, mas ele não vai sair de você. Ele vai conduzir você a viver uma vida cada vez melhor na presença de Deus. Ele vai falar através da sua consciência, ele vai usar pessoas para falar com você, ele vai buscar conduzir você para que você viva a vida cristã de forma autêntica. Mas você é filho, e é tratado como filho. Não é tratado como escravo, não é tratado como aquele que vai sofrer ira de Deus, você é tratado como filho. E é isso que nós observamos. O texto nos diz que nós recebemos o espírito de adoção. Uma outra coisa importante que nós precisamos, vamos ler só 2 textos aqui. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 16 e 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E João 17, 23 ainda diz assim: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Você pode imaginar um negócio desse? O que Jesus está dizendo é o seguinte: do mesmo jeito que Deus ama Jesus, Deus ama a cada um de nós também. Do mesmo jeito que Deus ama a Jesus, que não tem defeito nenhum, Ele olha para nós e ama a cada um de nós. É assim que nós precisamos nos sentir amados diante de Deus. Não é amados pelo que eu posso fazer, amado pelo que eu posso realizar da lei, porque isso vai adoecer a nossa espiritualidade. Amado por Deus, porque tudo que era necessário para que Deus me amasse já foi feito em Cristo Jesus. A morte de Cristo na cruz já conquistou para mim esse estado de estar descansando no amor de Deus. E é assim que nós precisamos andar e viver. O Espírito Santo nos lembra do nosso destino. Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos ser todos glorificados em Cristo Jesus. É esse o nosso destino. E é isso que o Espírito Santo nos lembra constantemente. Romanos 8, versículo 38 e 39. Olha o que é que diz mais. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente,
nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem alguma coisa que separa a gente do amor de Deus? O que o texto está dizendo é que não existe nada que nos separa do amor de Deus. Nem os nossos defeitos, nem os nossos tropeços, nada que façamos nos separará do amor de Deus. E Ele vai manifestar esse amor constantemente em nossas vidas, aqui e na vida por vir. E 1 João 3:2, para finalizarmos, nos diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Essa tem que ser a nossa expectativa. A proposta do Evangelho para nós é essa. Que nós possamos ter uma vida saudável. Que nós possamos nos libertar desse espírito de escravidão que vai tirando a nossa felicidade e a nossa realização em Deus. Que possamos confiar naquilo que Jesus fez na cruz. Que possamos confiar no Espírito de Deus que opera em nós. Para que tenhamos uma vida cristã saudável na presença de Deus. Que Deus nos abençoe.